Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E estou fazendo agora um conjunto de programas a respeito do projeto Filadélfia, em que fizeram um destroyer chamado Eldridge, de nome Eldridge, viajar no tempo por um período de 40 anos. Essa palestra minha, esse meu programa, ela está baseada numa palestra proferida pelo senhor Al Bielek na conferência da MUFON em 13 de janeiro de 1990, onde havia muitas pessoas que lhe fizeram perguntas. Algumas das pessoas que estavam lá, acho que era de 200 a 300 pessoas, não sei bem agora. Algumas gravaram em áudio, outras gravaram algumas partes em vídeo, outras fizeram anotações. E essa que eu estou lendo é uma anotação que foi feita por um senhor, que eu prefiro, por enquanto, não mencionar o nome dele, para preservá-lo. Quando eu conseguir conversar com ele, se ele permitir, então eu divulgo publicamente o nome dele. Bom, nesta entrevista com o senhor Bielek, na MUFON, em 13 de janeiro de 90, lhe foram feitas diversas perguntas a respeito do que aconteceu com o projeto Eldridge. Como foi o projeto Filadélfia, como foi, o que aconteceu, todos os detalhes, ou pelo menos os detalhes que ele viu e nos quais ele participou, e detalhes que posteriormente ele pesquisou. Bom, no último programa, eu terminei com a pergunta: o que aconteceu comigo, no caso o senhor Bielek, e o que aconteceu com o meu irmão, o irmão de Bielek. Então vamos dar sequência à leitura. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu irmão? Eu não esqueci, mas deixarei isto para o final. Meu irmão tinha retornado para 1983, logo após ele ter perdido suas chaves temporais, devido a um acidente. Ele envelheceu muito, muito rápido, à razão de 1 ano por hora, e ele morreu dentro de poucos dias. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. Eu não sei se o senhor Bielek fez essas declarações para preservar o irmão ou por algum outro motivo. Porque em outras leituras, em outras pesquisas que eu fiz, o irmão do senhor Bielek ficou em 1943. E depois ele foi desacreditado pela Marinha, dizendo que tinha ficado maluco, que sofreu algum problema e assim por diante. E quem voltou então para o presente foi o senhor Bielek, que pulou novamente do navio Eldridge e veio para 1983. Posteriormente, ele procurou entrar em contato com seu irmão e conseguiu a muitos custos, porque o irmão não queria mais saber de nada quando soube que o Bielek estava de volta. Só que o senhor Bielek estava de volta com a idade que ele tinha, com a fisiologia que ele tinha em 43. E o irmão dele já tinha passado esses 40 anos e vivido então até 83. Portanto, estava 40 anos mais idoso. Nós vamos dar continuidade à leitura após esta ressalva. Bom, eles tentaram mantê-lo vivo com outro maquinário que eles tinham desenvolvido, mas eles não conseguiram e ele morreu. Mas era muito importante, por razões que eu não vou citar agora, conservá-lo vivo. Então, se aceitarem o ponto de vista metafísico ou não, foi-me permitido ajudá-lo, ou seja, foi permitido ao senhor Bielek ajudar o irmão dele, porque eu tinha voltado a 43 e houve algum trânsito de ideias, de idas e vindas devido a Montauk, que estavam ainda online por um período de tempo. Voltar ao pai e dizer: ei, cara, apronte-se, precisamos de outro filho, alguma coisa aconteceu a Ducan. Então, um novo filho
o último, nasceu em 1951. E de 83, a sua alma caminhou para dentro do corpo e em 12 de agosto de 63. Olha só que cafuzão. Então, aceitar um ponto de vista metafísico ou não, foi me permitido ajudá-lo, porque eu tinha voltado a 43 e houve algum trânsito de idas e vindas devido a Montauk, que estavam ainda online por um período de tempo. Voltar ao pai e dizer: oi, cara, apronte-se, precisamos de outro filho, alguma coisa aconteceu a Tucã. Quer dizer que o pai de Bielete queria ter um novo filho. Então, um novo filho, o último, nasceu em 1951. E de 83, sua alma caminhou para dentro do corpo em 12 de agosto de 1963. Olha só o que aconteceu. Nasceu um novo filho em 51. Em 1983, ele tinha, então, 33 anos. E a sua alma, a alma desse novo filho, caminhou para dentro do corpo, que estava lá em outro lugar, para 1963. E tinha que ser em 12 de agosto. Marquem bem essa data, 12 de agosto. Nós vamos conversar bem sobre ela. Ele é o homem que vocês viram naquela foto hoje. Ele tem a memória de todas as coisas, mais ou menos. Há buracos de falha. Isso é meio legal, né? Isso é meio cafuso, né? Mas é muito bonito. Eu gosto muito disto. Bom, há outro elemento envolvido nisto, do porquê os dois navios ficarem presos. Tivesse aquele experimento não sido conduzido em 12 de agosto, olha a data, 12 de agosto, marquem bem essa data. Se ele tivesse acontecido no dia 10 ou no dia 14, ou fosse o caso, em vez de agosto, em julho, consideravelmente mais cedo, ou tivesse sido adiado, digamos, para setembro, nós nunca teríamos ficado presos ao projeto Fênix. Por quê? Há um ponto fundamental envolvido aqui. Não são somente os homens que possuem biocampos, campos biológicos. Isso está muito bem documentado hoje. Eles começam no nascimento, mas o planeta Terra tem o seu próprio conjunto de biocampos. Isso foi descoberto bem recentemente, aproximadamente na última década. Bom, quando o Sr. Bielek se refere à última década, ele estava em 90, então seria na década de 80. Bom, na última década, quatro deles, e eles atingiam um pico máximo a cada 20 anos. Adivinham qual era o dia? 12 de agosto de 1963, 12 de agosto de 1983, 12 de agosto de 1943. Essa data, 12 de agosto, para fazer o experimento inicial em 43, foi de especial informação, algo que veio lá de cima. E lá de cima não me refiro apenas aos extraterrestres, me refiro à cúpula dos militares. Há uma cúpula que está acima dos militares. Bom, vamos deixar isso para depois. Vocês podem ir para frente ou para trás, sempre 20 anos. Isso cria um conjunto de condições muito estranhas no planeta Terra, onde há um pico de energia, e é um pico de energias magnéticas e a capacidade de acoplamento. E foi isto que aconteceu devido à culminação das datas dos dois experimentos, em 12 de agosto. Mas não era só um experimento? Não era só o experimento Filadélfia? Vamos dar continuidade e esclarecer isto.
e a sua subida ao máximo dos biocampos da Terra neste momento. As energias foram suficientes para criar no hiperespaço e o acoplamento, o que de outra maneira não teria ocorrido. E o Eldridge desligou para dentro dele, juntamente com aquele UFO que foi para lá. E tudo isto veio a acontecer. Isto tudo está registrado nos documentos da Marinha, nos arquivos da Marinha. Eles não os perderam. Desculpem. Eu sei que eles existem. Desculpe novamente. Eu sei de gente que teve acesso a eles. E é por isso que eu sei que eles existem. Eles não querem liberar esta história. Eles não querem que o público, até hoje, saiba quão desastroso foi aquilo. Bom, dando continuidade à leitura. Agora existe uma interessante, podemos dizer, anedota, pós-mortem desta história. William Moore, escrevendo seu livro, e a propósito, como mostrarei, houve 2 livros escritos. O primeiro foi editado em 1978, denominado Thin Air. Era uma ficção. Foi escrito por 2 pessoas que eu nunca ouvi falar, George E. Simpson e Neil Henry Burger. Não temos ideia de quem são eles. Não existem créditos no livro que digam quem são os autores. É uma publicação padronizada e há muito tempo desapareceu. Cerca de um ano ou um ano e meio depois, veio um livro mais definitivo, não ficção, pelo menos não havia intenção de ser ficção, escrito por Berlitz e Moore, basicamente por William R. Moore, intitulado O Experimento Filadélfia, originalmente encadernado e depois, claro, em brochura. Ele tornou-se bastante popular. Eles venderam mais de 10 milhões de exemplares até agora. Eu não sei quem está imprimindo agora, mas é uma coedição. Então, olhe só, lá o primeiro livro, escrito por George E. Simpson e Neil R. Burger, foi uma ficção que relata uma verdade. O que nós recebemos sobre ficções, sobre literatura, sobre livros? Aqui é só uma parte. Não há alguém que escreveu um livro que era Viagem à Lua, Viagem ao Fundo do Mar, e não sei das quantas? E na Viagem à Lua, ele descreveu uma bala de canhão que foi disparada daqui, com 3 pessoas dentro, e que caiu perto do local onde pousou nosso primeiro objeto na Lua. Foi uma ficção. Alguém lá atrás escreveu alguma coisa a respeito daquele navio que afundou? Acho que uns 30 anos antes. Era uma ficção? Será que todos são uma ficção? Ou todos são uma descrição do tempo futuro? Será que esses escritores têm informação privilegiada de um viajante do tempo? Ou eles são viajantes do tempo? Bom, termina aqui a minha observação. Vamos dar continuidade, então, à leitura. Bom, Moore, em sua pesquisa, nunca poderia extrair a data exata da última experiência. Ele jamais teve qualquer noção do projeto Fênix, ou do acoplamento, ou da natureza real do desastre. Ele entrevistou o Dr. von Neumann. Ele entrevistou e chamou de Dr. Reinhardt. Ou seja, já mudou o nome do Sr. von Neumann para Reinhardt no livro. De um modo bastante interessante, eles também entrevistaram o Dr. Reinhardt, alguém com o mesmo nome, ou o Dr. von Neumann. Bom, ficam essas dúvidas no ar. Von Neumann não está morto. Isso lá em 1990, não sei nos dias de hoje, mas Bielek disse, von Neumann não está morto. Ele ainda está vivo nesta data.
A Marinha, nesta data, significa 1990, a data da palestra de Bielek a Buffon. Bom, bem, se ele tinha câncer, o que eu não sei, e se ele tinha, eles encontraram um modo e uma maneira de curá-lo. Eles o fizeram. Eles precisavam dele por perto. Eles o conservaram no projeto. Ele foi diretor do projeto Fênix até 1977, quando ele desenvolveu uma muito pronunciada personalidade separada, ou esquizofrenia, algo do tipo, a qual tornou-se pior com o tempo. E ele renunciou à sua posição como diretor do projeto. E um outro o assumiu, o Dr. Hermann C. Utermann, da Alemanha. E ele tornou-se um consultor. Ele não está morto, ele ainda vive, mas agora ele dividiu totalmente a sua personalidade e, usualmente, o alter ego, um senhor Howard E. Decker, que é bem conhecido em Nova York como um negociante de sobras eletrônicas. E a única pessoa que agora se mostra no mesmo corpo, Cafuso, né? Bom, eu passei 3 horas conversando com o senhor Howard Decker. Então eu sei que o homem está vivo, pelo menos em novembro de 1989, um ano antes da reunião da MUFON. E estas fotos foram feitas em sua casa, nesta data, e mostram bastante o mau estado. Ele se tornou, podemos dizer, um péssimo dono de casa desde que a sua esposa faleceu. Bom, é claro que eu não tenho aqui as fotos para mostrar aos senhores e às senhoras, porque quem fez essa transcrição fez apenas escrita, não preservou nenhuma foto. Mas eu vou tentar, no futuro, conseguir alguma coisa nesse sentido. Tudo bem. Dando continuidade à leitura, a coisa inteira morreu e ressurgiu em essência como Projeto Fênix. Meu irmão tinha renascido e foi enviado para 1983. Eles decidiram que não me queriam mais por perto, por quaisquer razões que fossem. Eles me encostaram uma completa lavagem cerebral, estabeleceram uma nova personalidade e lançaram-me de volta para o passado. E eu me tornei Alfred Bielek. Olha só o que esses caras fazem, hein? Eles queriam afastar o senhor Al Bielek, A.L. Bielek. Eles fizeram uma lavagem cerebral no senhor Bielek, estabeleceram uma nova personalidade, lançaram de volta para o passado e ele se tornou Alfred Bielek, com novos pais, mas uma falsa certidão de nascimento e uma completa história e cobertura pendurados juntos, e lembranças a quais podem ou não ser completamente verdadeiras, mas que, não obstante, estão aí. Fui bem doutrinado, eu não tinha mais a leve ideia de que tinha alguma vez me envolvido no experimento Filadélfia, muito menos no projeto Fênix, pelo menos alguma vez em 1986. A razão pela qual eu lembrei-me disto foi porque eu revisitei Long Island, que há muito tempo tinha deixara. Eu fui até Montauk com alguns amigos. Eventualmente, algumas das lembranças começaram a voltar. Ou seja, a lavagem cerebral que ele recebeu, com mudança de personalidade, provida pelos oficiais, não deu tão certo assim. E ele começou a ter de volta algumas lembranças. Elas diziam, você foi parte disto. Eu dizia, não fui. Eventualmente, lembrei-me que tinha sido. Olha o conflito aí, pessoal. As memórias diziam, você foi parte disto, Projeto Filadélfia.
E ele dizia para ele mesmo, não fui. Eventualmente, lembrei-me que tinha sido. E assumiu, então, que tinha sido. Ou seja, quando eles fizeram a lavagem cerebral, não conseguiram apagar totalmente as memórias. E elas começaram a voltar quando ele foi a Long Island e até Montauk. Bom, dando continuidade a este muito legal projeto Filadélfia e outras coisas. Mas em janeiro de 1988, eu comecei a lembrar-me do experimento Filadélfia. A minha memória só fez aumentar desde então. O meu irmão lembrou-se também. Isto foi um horrendo desperdício, eu diria, de uma nova carreira acadêmica que eu tive uma vez. As peças foram se encaixando aos poucos, mas a personalidade básica, agora permanente e bastante estável, como Albielek, e as lembranças de Edward A. Cameron vêm e vão, mas elas estão muito mais agora lá, particularmente dos anos anteriores, e que vão até e por todo o experimento, de 1943 a 1947. Uma boa parte está em branco. Eu não sei o que mais aconteceu, exceto que em 1947 eles decidiram que eu não era mais útil. De fato, eles se livraram de mim. Então, essa basicamente é a história do que aconteceu. Que cafuzão, hein? Ô, cuchado. Bom, dando continuidade à leitura. Mas há outra interessante anedota, a qual William Moore descobriu em sua pesquisa. Ele também estava interessado em UFOs e em 1975, no final de dezembro ou começo de 76, ele foi visitar uma família no Canadá, que acredito que foi em 12 de setembro. Tinha sido um encontro com um UFO na província de Ontário. Um fazendeiro bem comum. Ele estava se dirigindo para casa e uma noite em sua caminhoneta encontrou um UFO estacionado na rodovia. Ele está fazendo algum reparo ou parou para fazer alguma observação. Uma brincadeira minha. Dando continuidade à leitura. Estacionado na rodovia, ocupando um lado pela qual eu iria passar. Não havia ninguém, nenhuma luz, nada. Ele olhou aquilo e pensou: que inferno é isto? Ele desviou para o outro lado. E o que ele fez? Ele praticamente atropelou um ufonauta, porque o ETzinho tinha saído da nave e estava do outro lado da pista. E ele praticamente atropelou o coitado, que deveria ter cerca de 1,20 m de altura e um traje prateado, e que estava no meio da rodovia. Ele pisou o freio com força, por pouco não o atingindo. Havia cascalho ali, e ele derrapou. Aquele pequeno ufonauta, uma nova denominação para os nossos parentes distantes, e ou quem quer que fosse, saltou sobre a cerca e sumiu, se escafedeu. Bom, aproximadamente no dia 12 de dezembro, de acordo com o Moore, foi nesta data. A família veio a ter um monte de aborrecimentos com os vizinhos, devido aos UFOs que continuavam aparecendo na área. Eles vinham em busca de sobreviventes e tudo mais. Eles não sabiam mais o que fazer para manter as coisas em paz. Eles foram visitados por 3 oficiais de alta patente, um dos Serviços Armados do Canadá, Canadian Armed Services, representando a província de Ottawa, um general da Força Aérea, do Pentágono, e um oficial da Marinha, do Escritório de Inteligência Naval, Office of Naval Intelligence. Eles pediram desculpas e disseram que tinha acontecido. Eles disseram que o que tinha acontecido não devia ter acontecido. Bem, o que vocês querem dizer como não devia ter acontecido? Foi um acidente? Eles disseram, bem, o que vocês querem dizer com acidente? Não deveria ter acontecido. Fomos enviados aqui para lhe pedir desculpas
formais e para ele responder a quaisquer perguntas que possa ter. O que gostariam de saber? Esta foi provavelmente uma das poucas vezes que o governo fez isso, e eles disseram, de acordo com o relato do Sr. William Moore, que tiveram suas perguntas respondidas durante as próximas 2 horas seguintes, ou mais. E entre todas aquelas inesperadas revelações do Escritório de Inteligência Naval, o oficial soltou um comentário muito interessante. Ele disse, nós temos tido contato com os ETs desde 1943, e foi devido a um acidente em uma experiência que a Marinha estava fazendo na época sobre invisibilidade. O governo americano estava tentando desmentir tudo, e esse oficial do governo disse àquele senhor, nós temos contato com os ETs desde 43. Foi devido a um acidente de uma experiência que a Marinha estava fazendo na época sobre invisibilidade. Bom, aqui, desculpem a minha tosse. Agora, daqui para frente, então ele diz o seguinte, então com isso eu encerro a minha apresentação formal. Então, o senhor Bielek finalizou a apresentação dele. E se vocês tiverem quaisquer perguntas, farei o melhor que puder para respondê-las. A pessoa que fez esta fita, que gravou a conferência, perdeu a primeira parte dessas perguntas e das respostas. Quanto ele perdeu, não tenho ideia. Porém, o que está transcrito aqui é a partir da pergunta que ficou gravada e que não foi perdida. Bom, quanto às perguntas e às respostas, eu vou começar, então, a versar sobre elas no próximo programa. Novamente, eu não quero deixar muito extenso, então eu vou parar hoje por aqui. Então, o Sr. Bielek fez uma exposição dos acontecimentos e terminou, a partir desse momento, essa explanação. E, a partir de agora, então, ele passou a responder as perguntas dos ouvintes. Bom, então, a partir desse momento, eu encerro. Eu agradeço a todos e a todas. E se gostarem desse nosso conjunto de programas sobre o Projeto Filadélfia, por favor, clique naquele breguetinho do gostei e inscrevam-se no nosso canal para que nós possamos levar aos senhores mais informações. Eu sou João Batista. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.